Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias. Como é que a gente vai vir hoje? Com o nosso convidado muito especial. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu quero lembrar você de inscrever-se no nosso canal. Dê o like, acompanhe as nossas programações todas as segundas e quintas-feiras. E também, lembrando mais uma vez, o nosso encontro de veteranos, dia 29 de julho, na Escola Superior de Bombeiros. É o dia da gente rever os amigos, contar histórias e histórias, participar de um momento muito especial de congraçamento em todos os veteranos. Os convites estão disponíveis nos B5 das unidades, dos grandes comandos e aqui na nossa fundação, na Fundabom, na sede, na Anita Garibaldi 25. Participem. Hoje, então, é com muita alegria que eu vou receber um grande amigo. Trabalhamos juntos, acho que mais de 15 anos, não é? Mais de 15 anos. O nosso querido Sargento Wagner Aparecido Martão, como é que a gente chamou ele, Martinho? O nosso George Lucas brasileiro. Do bombeiro. Do bombeiro, George Lucas do bombeiro. Já, para quem não conhece ele, nós vamos contar um pouco dessa história aí. Martão, olha, que prazer te ver. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, eu que agradeço sempre, né? O bombeiro sempre foi a minha casa, né? Desde que eu me conheço por gente, ou por ter entrado na corporação, eu faço de tudo para manter o nome, o prestígio, e sempre que precisa de mim, em qualquer situação que eu possa ajudar, eu estou sempre participando porque eu gosto. E você já ajudou bastante, nós vamos falar sobre isso também. Isso, com certeza, é um prazer. Martão, olha, eu te conheci já no GBS, né, lá no Cambuci, e a sua trajetória inteira foi lá no GBS, né? Foi. Que ano você entrou na... Primeiro vou te perguntar o que você deu na sua cabeça de você ser bombeiro, né? E que ano que você chega lá no GBS? Pois é, eu na verdade, eu entrei em 1982, finalzinho de 81, porque antigamente a gente tinha uma coisa que tinha que pagar um pedágio para a Polícia Militar, para depois ir para a escola, e eu dei a sorte de entrar numa escola de bombeiros, que era o CIAD na época, junto à academia, Barro Branco. que era o Poço Santinês, enfim. E eu fiz escola lá. Então, na verdade, eu sempre tive na minha cabeça de ser policial rodoviário, que eu tinha um parente meu que me incentivou para isso. Aí eu falei, poxa, então vou fazer escola de soldado, prestar, vamos embora, tal. E fui para cima, na intenção de ser policial rodoviário. Mas aí eu fui fazer escola dentro do bombeiro. No CIAD. No CIAD. Fui classificado para fazer lá. E daí não tem jeito, você está fazendo escola dentro de uma escola de bombeiros, né? Então não tem como você não se apaixonar por aquilo e mudar totalmente a sua visão do que era. E aí, durante o processo, você vai vendo que realmente o bombeiro é diferente. Isso para quem gosta, para quem está focado. Lógico que ali saiu vários policiais da turma, vários foram para a rodoviária. E aí eu acabei ficando no bombeiro, e aí fui conhecer, né, o GBS, porque o GBS precisava de 7 pessoas para compor. E na época eu era um dos classificados, eu já nadava, já era aquele moleque que já gostava de esporte, enfim, era meio atirado, então eu me associei bem com aquilo e fui um dos componentes que foi integrar o GBS. Você chegou lá, então, em 82, 82. É isso? E quem era o comando lá na época? O comando lá na época era o Capitão Guaraciaba. Ah, Guaraciaba. Isso, ele que estava lá de... Já tinha... A gente não o tinha... José Carlos já tinha saído do coronel. Já tinha acabado de sair, ficou o Coronel Guaraciaba, na época, Capitão Guaraciaba. Ele era o Tenente Kiyoshi, era uma galera séria. Os oficiais que eram... O Martão, você vê como a gente tá velho, né? O filho do Kiyoshi. Né, o Alan, que era aquele molequinho que corria lá no meio, isso. Hoje ele é capitão antigo. Pois é. Olha, acho que o tempo passa e a gente vai... Pouquinho, né? Mas eram uns oficiais que eram também, na época, Tenente Kodama, Tenente Morisco, Tenente Araribóia, várias passagens ali, tinha Tenente Afonso. Tenente Afonso, Carioca. Carioca. Você chegou naquele formato que a unidade ainda era exclusivamente salvamento. Salvamento. Né? Você corria em viatura de salvamento. De salvamento. A gente tinha, quando eu cheguei lá, tinham 5 salvamentos, 5 viaturas, que ainda não tinham sido distribuídas para alguns postos, né? Então, eu peguei a fase dos antigos
que eram do Joelma, aquele pessoal, a virada, né? Que em 83, 84, ainda eram eles, né? Que estavam Aquela ali. geração que atendeu... Aquela geração que atendeu as grandes ocorrências, as grandes ocorrências. catástrofes de São Paulo, né? Então, eles ensinavam muito a gente. Então, para você se lançar a fazer qualquer coisa, sempre tinha orientação e o olho deles. Então, era bem legal. É uma puta escola. Eu vou ser sincero, eu acho que não ia ter oportunidade se não fosse naquela época. De aprender, de ser o que a gente que a gente foi, né? Dentro dentro da nossa, né, nosso tempo lá de quartel, né? Era muito sofrido porque a gente em São Paulo saía para tudo. Era a cidade inteira, né, Martão? Inteira. Então, não tinha como você não se envolver, né? E tinha que gostar. Isso é fato. Pelo dinheiro, você não ficaria. Não, você não ficaria. Você ficaria porque você tinha amor daquilo que você fazia. Que a gente fazia. Exatamente. Pela obrigação, nem obrigação, né? Pela satisfação de trabalhar com aquilo, né? Martão, você chegou a fazer parte daquela turma que foi do quadro de salvamento ou você não é? Sim, você foi do quadro de salvamento? Do quadro. Foi a última turma do quadro que depois praticamente ela foi extinta, né? Um tempo depois, né? Porque não tinha mais porquê, né? É aquilo, é a organização, a forma que para continuar a gente teria que ter uma estrutura forte e as pessoas indo embora. O processo... teve que haver uma acomodação porque o seu quadro que você pertenceu começou a ficar para trás, né? Fica para trás. Na promoção. Exato. Em algum momento tinha que nivelar isso aí. Tem que nivelar. E para nivelar é tudo um processo muito, muito complicado, complexo, né? A gente sabia que uma hora aquilo ou ia embora para frente ou então ia parar. Eu fiquei sabendo em umas entrevistas aqui, Martim me ajuda na memória, não sei se foi quem me contou isso, acho que foi o Coronel Zé Carlos, ou o Coronel Zé Carlos ou o Coronel Arlindo, não me lembro agora, que a criação do quadro, na verdade, foi meio que uma resposta que o comando deu na época para dizer que tinha quadro de bombeiro. Exato. Que a ideia não era fazer um quadro de praça de bombeiro, era fazer um quadro de bombeiro, geral. Oficiais de praça. Aí deram essa e fizeram o quadro de salvamento, né? Que não era nem do bombeiro, né? Só tinha vocês. Né? Porque a gente tinha quadro de músico, a gente tinha quadro de motorista, a gente tinha quadro de bomba, tinha tudo quanto é tipo de quadro. E não tinha um quadro de salvamento, não tinha um quadro de bombeiros. Não tinha nem de bombeiro, mas aí deram essa jambrada e colocaram o salvamento. Né? Tinha o quadro de enfermeiro. Enfim, a organização ela sempre teve vários quadros e dentro dela tinha suas promoções, enfim. E nós tínhamos o quadro de salvamento, mas ele não era olhado, na minha opinião, né? Ele era importante porque você se especializa naquilo. Claro. E depois, eu acho que foi uma época que teve os caras mais especializados em salvamento. Nossa, pelo amor de Deus. Não dá nem para discutir isso. A gente não se metia na área que a gente não conhecia. Na área que a gente não conhecia ficava para quem se especializava, tipo o pessoal do incêndio e o pessoal do salvamento. Então a gente trabalhava junto, nessa época o COI apoiava muita gente. Isso. O COI tinha um setor deles. O COI até pela origem tem muitos bombeiros. Né? Exato. E eles treinavam, a gente também passava por treinamento com eles, enfim. É todo um processo que, na verdade, eu acompanhei isso, depois veio as mudanças, né? Naturais, né? Que aí você tem que saber fazer tudo. Foi quando o bombeiro... Primeiro acabou o quadro de salvamento, depois, um período mais tarde, alguns anos mais tarde, veio a unificação dos GBs. Dos GBs. Que atendia tudo, né? Tudo. Você pegou toda essa transformação. Toda essa transformação. Nesse período inicial, Martão, teve grandes ocorrências aí. Você lembra qual foi? Você participou das ocorrências da Paulista, como é que chama lá? O CESP? O CESP. CESP trabalhei no CESP, trabalhei no acidente de trem em Itaquera, que um trem entrou dentro de um outro, acho que foi em 1986, 87, eu não lembro agora. Trabalhei em grandes ocorrências assim, de vulto, né? Mas a nossa estrutura era pouca, né? A gente não tinha assim, uma condição de atender Eu falo isso porque a gente via que você tem a vontade, você tem o homem treinado, mas não tinha muito equipamento. A gente tinha aqueles equipamentos que era da época. E aí se vira nos 30. E como mudou isso, hein, Martão? Nossa. E nós tivemos o privilégio de ainda pegar essa mudança aí. Combatemos um incêndio lá quer dizer, entre aspas, a gente fez a exploração, acompanhou aqui da CESP, nossa capa de incêndio. Né? Nossa capa de incêndio é a capa de chuva. De chuva. Capa de chuva. Eu peguei isso aí. Você pegou isso aí, né? Peguei.
Então, a nossa CPI era essa. E Malemar era isso. E a gente ia para cima e vazamento de amônia. Chegava lá, você tá louco. Entrava porque tinha que entrar no pelo. Daqui a pouco está tudo... Já quando a gente começou a ter proteção respiratória, já foi um processo. Um grande avanço. Grande avanço. Mas não tinha para todo mundo. Não. Você tinha 2 em cada viatura. E você falava, vou eu. Quer dizer, vou eu não, né? Você... Os antigos falavam, vai você. Né? Tipo de descer em corda no prédio, corda de sisal. Aí abrir apartamento para... A grande inovação dessa época aí foi quando surgiu o Fresegue. Fresegue, o cinto. Que, aliás, Martinho, precisamos trazer aqui o Coronel Taneu, que ele é um personagem importante dessa... Isso é abraço, Coronel Taneu, estamos aguardando aqui, vamos marcar a sua entrevista. Certeza, não. Nós temos os grandes criadores, os grandes gênios da história, porque sem eles a gente não tinha nada. A gente trabalhava com aquela corda de fresegue com um cinto, um gato, a gente chamava de gatos, as laterais do cinto, para poder fazer o salvamento, resgatar, passar de um lado para o outro do prédio, descer. Aí você falava, gente, o 8, né? O 8 já foi um grande avanço, evolução, né? Lá do Coronel Caldas, lá atrás, né? E a gente usava muito e a gente tinha as especificações porque ele procurava, ele ia... Ele era um cara inovador, né? Era um cara excepcional, né? Muito além da sua época. Muito além. Mas a gente pegou assim um restinho dele, né? Ele ia... Você chegou a trabalhar com ele? Cheguei. Ele ia no quartel, ele falava com a gente, ele dizia sempre com uma educação, sempre com uma disposição. Era uma pessoa, né? Aí ele ia lá, ele falava, não, isso aqui, o backpack, né, que a gente produzia dentro do GBS, de fibra. O backpack para colocar o cilindro de mergulho. O cilindro para chumbo. O chumbo fazia, pegava na escola, lá no treinamento de tiro, trazia, forjava e fazia as pastilhas de chumbo, de lastro, porque não tínhamos, né? Então, era coisas assim, excepcionais que a gente... Cara, isso perdurou muito, Martão. Eu fiz o curso de mergulho muito depois de você. Eu fiz em 92. Eu fiz 85. Você lá atrás. 85. Pô, e a maquininha lá de derreter o chumbo ainda era dele, cara. Era dele. Era a forja lá, com aquele fole. E a gente fazia todo o curso de mergulho. A gente fazia a manutenção nos barcos, que eram os barcos Laros, que eram cinza, que acho que foi doado pela Marinha. Eu não lembro a história um pouco. Mas você fazia a manutenção... Você fazia o seu lastro, você aprendia a fazer toda a manutenção do backpack, e a colocação. Nossa, aquilo era mais que uma escola de bombeiro, era uma escola de vida, com certeza. O carinho assim que você tinha com o seu equipamento, o cuidado, a manutenção, quer dizer, porque você fazia literalmente. Você não tinha roupa de neoprene, você se virava nos 30, era uma para... Tinha colete equilibrador. Coletinho, babadorzinho, nossa, babadorzinho. Um cilindrinho ali para você abrir, imagina. Mas é assim, a gente tem que entender que tudo que aconteceu daí para frente foi uma inovação. Sim, foram grandes inovações. A gente fazia muita coisa porque a gente tinha uma raça danada, né? Fenomenal e vinha dos antigos, né? Claro. Então a gente tinha que se basear por eles, né? Sabia, você chegar e falar, pô, aquilo ali deu certo, aquilo ali deu errado. Então o que deu errado a gente aprendeu, descarta e vamos tentar acertar. Então tinha gente. A gente teve muita tentativa e erro nesse processo, por isso que foi um processo longo e contínuo que levou a gente ao que é o dia de hoje, né? Com certeza. E a gente tinha comandantes, né? Sim. Sargentos, comandantes, a gente não era... A guarnição era um negócio... exatamente. Já falamos aqui em outras entrevistas, a guarnição dormia no mesmo alojamento. Exato. Não era distribuído cabo, soldado e sargento. E não era o sargento mais 3, mais 4. Era o sargento mais o fulano, ciclano, beltrano. É isso aí. Tinha nome. Tinha nome. Então a gente prezava por isso. E os sargentos brigavam para ter as pessoas que ele gostava, que ele sabia que tinha potencial para ter na guarnição. E o castigo não era ficar na unidade, era ir para posto. Né? Então, eu lembro bem. Então era esse castigo. Você, os caras puxam a bola, vai trabalhar lá. O Ipiranga teve uma época que era. Então, isso aí já vem dos antigos, né? Isso aí vem. E eu cheguei lá, tenente, com cheiro. Tenente nada, aspirante ficou comandando o Ipiranga. Imagina. Então, foi uma escola. É uma escola. Tudo é aprendizado. Não adianta, vai passar por gente ruim. Tanto é que quando eu entrei, em 82, o que acontece? Eu estava indo, nós em 7 pessoas, 7 bombeiros recém-formados,
para substituir 7 bombeiros que estavam sendo transferidos de lá por problemas, com droga, com álcool, bebida, era muito bebida, estelionato, é aquela coisa que a gente já sabe, ser humano. Formado de ser humano, então você vai ter. Toda organização tem, não adianta a gente falar, não tem. A diferença é que aqui a gente depura, né? Exatamente. A gente expurga e depura, né? E a gente fazia 24/24. Então, 24/24, um dia... Então, o horário não era 24/48 ainda. Não, era 24/24. E a gente saía daqui a pouco, aí tinha operação enchente, aí não ia embora. Aí já virava, já emendava. Então, o cara aqui... Um dia assim eu também. Então, era assim, ou você gostava daquilo, então você ia embora. Muita gente foi embora, muita gente desistiu. Ô, Martão, você também, eu estou me lembrando aqui, claro, até pelo período, né? Você também foi, e aí já é um pouco mais próximo da minha chegada lá, você também foi um dos primeiros caras, né, treinados para tripular o resgate, né? Sim. Você tripulou resgate e suporte avançado. Suporte avançado. Eu participei de todo o processo de mudança, que foi acho que em 1990, 89, 90. Começou em 89. Era o projeto Resgate, que ainda era aquelas viaturas azuis e com faixa amarela, que foi, acho que, eu não lembro agora. Eu me lembro de eu chegar no Cambuci, você dirigindo a USA azul e amarela. Era o ônibus. O ônibus, era. E aí era assim. E também a gente acompanhou as primeiras mulheres no Corpo de Bombeiros. 91. Exatamente, que elas que começaram, passou pela mão da gente lá no sentido de testes, treinar. Na época o bombeiro tinha um pensamento que as mulheres, né, que estavam chegando eram boas para correr no resgate. Exatamente. Que era uma coisa muito limitada. Hoje as mulheres estão aí, qualquer coisa. Imagina. Né? E a gente sempre, assim, tinha aquele pessoal mais antigo vindo lá atrás que já não vai perder a liberdade, a gente é sempre um meio que não... Eu falei, gente, isso aí é natural, a mulherada vai ajudar muito a gente, porque tem horas que você fica evasivo, entendeu? Numa ocorrência. Então você passa aquele trabalho para elas. E elas também vão devagarinho vão entrar para tudo. Então, tanto é que a gente... Eu lembro assim da Vera Lúcia. Que foi eu ia falar da Verinha. A Vera Lúcia, pelo amor de Deus. Ela chegava assim, deixa o Pretinho, deixa eu engraxar sua bota. Eu falei, Vera, por favor, sai daqui. não, mas é porque é uma pessoa, eu estou falando isso, que é uma pessoa que profissionalmente... Nossa, fantástico. Fantástico. Uma das melhores profissionais de atendimento de resgate que eu tive o privilégio de ver trabalhar. Uma educação fora do comum, família e tudo, né? Então não tinha como você tratar mal aquela menina. Você tinha que... a questão mais complicada, eu acho, né, foi a adaptação. Sim. Primeiro na convivência, segundo até no alojamento, né? A gente não tinha alojamento feminino, tivemos que fazer uma transformação no quartel. Assim, foi uma adaptação cultural, né, que levou um tempo, né? Mas que hoje, se a gente não conta essa história, ninguém nem lembra mais. Não lembra, imagina. Elas, assim, elas tinham que nadar, correr, a gente botou elas para correr, nadar e subir em corda e fazer tudo o que tinha que fazer lá. Muitas não conseguiam, mas, poxa, a gente incentivava, treinava, vinha lá. Eu falava, poxa, isso é legal, porque eu preciso. Eu falei, gente, eu, sinceramente, não trocava a Verinha por 2. Assim, imagina, acho que não... Eu falava, Vera, você... E aí todo mundo queria, né? Não, vai trabalhar comigo, trabalhar aquela coisa que eu te falei da gente... Ela aposentou com 25 anos porque ela tinha tempo fora, eu me lembro disso, dar uma despedida para ela. A Vera é uma exceção aí, muito grande. E outras, né? Tiveram lá, trabalhou a Erika Torres, que hoje é subtenente, comandante de guarnição lá no Braço, Erika. Você vai vir aqui também, vamos te entrevistar. Ela já é essa pessoa, já é a da Gambalha, né? Já é a segunda geração, né? Segunda geração. Turma de 9,6. Né? Essas pioneiras, a Vera tá de 9,1, né? A Vera foi a turma da Vera é uma das primeiras. As pioneiras. As pioneiras. Não tem mais ninguém nativa, as últimas aposentaram um tempo atrás aí, né? Das pioneiras, eu assim, acho que a Laís era daquela turma. A Laís acho que ela não era assim. A Roseli, a Laís, né? E é que eu me lembro assim. A Serra, Ivone, a Serra, que era lá do Quarto B, enfim. Depois, como distribuiu tudo, foi todo mundo espalhando, a gente perde contato, né? Perde contato, mas as que ficaram lá no Cambuci, a gente imagina. Pessoas assim que se empenharam e eu fiquei muito feliz por participar desse processo delas também, que eu ajudava na parte... Você ajudou muito. Eu me lembro você colaborando muito nos cursos de mergulho. Exato. Nessa questão do resgate, né? Da implantação e da multiplicação, né? Com muito certeza. mais isso, né? Isso aí, do conhecimento, do treinamento, os nossos
as nossas rotinas diárias, com né? certeza. Que era Gostava, muito... né? Martão, mas é um período que foi muito diferente, né? Você vai se lembrar disso. Sim. Pô, a gente tinha na prontidão do Cambuci 33 bombeiros na prontidão. Exato. Eu tenho uma escala guardada. Exato. Tinha 2 motoristas de dia. Era muita gente. Tanto é que eu lembro que a gente fazia 3 times de futebol, né? Não, 3, 4. Fazia 3 times de polo aquático. Polo aquático. Polo aquático. A gente cansou um pouco do futebol, vamos jogar polo aquático. Virou uma febre. Virou uma febre. Por causa do Quioche, né? Quioche. Eu acho que era um grande incentivador, né? E aí pegava fogo o negócio, puta. O incentivador de futebol já era o Tenente Consani na época. O Consani, o Kodama. O Kodama, Leão, né? Enfim, o Birajara, Coronel Birajara na época. Tenente. Eles eram os incentivadores do futebol e a gente saia para coisa, quando voltava, estava lá, já jogava, ia. E, enfim, era o esporte, era o que a gente. Hoje a gente tem o joelho meio ruinzinho por causa disso. Né? E as costas. Né? Ô, Martão, você. A sua geração, né, que é um pouco anterior à minha, pegou. A gente viu grandes transformações, como você mesmo já disse, né? Já. E você já aposentou em 2000 e. Eu aposentei em 2011. 2012, 22, 2010. 2010. Quer dizer, tem aí 12 anos que você aposentou. Exatamente. 2010, mas sim, você já estava imerso nessa realidade hoje. Eu me aposentei, na verdade, a última ocorrência que eu participei foi a da TAM. Ah, tá. 2000, não, mas foi em 2007. Não. O TAM foi 2007. O segundo TAM, né? Teve o primeiro 96, o segundo 2007. O segundo foi depois, eu ainda fiquei um tempo, eu me lembro, entre 2009 e 2010. Talvez tenha sido um pouco anterior. A gente vai passando o tempo, você vai falando, caramba, e vai passando, né? Não, a gente trabalhou, então, sem dúvida, porque 2007, o TAM, eu me lembro da gente trabalhar junto na ocorrência lá. Sem dúvida, foram 11, 12 dias. Ele foi tipo assim, eu falei, poxa, eu já tenho tempo para aposentar, o que eu estou fazendo aqui? Chega, né? Está na hora de... Mas você tirou os 30 anos no Cambuci? Eu tirei 27 anos, 3 anos eu tinha para fora. Mais período de escola e tal? 27 anos no Cambuci. Eu saí do CIAD e fui para o Cambuci e nunca mais saí. Tanto é que eu me lembro muito Enfrentamos algumas enchentes do quartel junto, né, Martão? Com certeza. Eu perdi carro lá dentro. Você lembra que começava a chover, os carros tinham que tirar do pátio do quartel, tinha que levar lá pro Lago do Cambuci, né? Lá para cima. Pô, dava 2 metros de água dentro do quartel. Saia remando do quartel para ir fazer resgate de gente em cima de ônibus. Né? Eu cansei de estar em ocorrência atendendo pessoas ali para lá do Ipiranga, quando você ouvia no rádio, Cambuci vai ficar em QTA, porque tá entrando água pela porta, pela janela. Eu falei, puta, perdi meu carro. Tava dentro, como é que vai tirar? É muita gente. Era muita gente, eu falei, gente do céu. Você ajudou muita gente ali, com certeza. A gente tinha a relação até hoje, né? A relação do quartel tem com a comunidade ali. Mudou muito, né? Hoje tá vindo prédio, tem um prédio lá do quartel do agora, não tinha, né? Mas assim, era um bairro operário, né? Pessoas humildes como nós, e a gente tinha uma relação ali bastante... Era um bairro antigo, né? Bairro antigo. Um bairro que tradicional. Que ele foi construído na várzea, né? Ali é várzea de rio, né? Então ali realmente era um lugar propício a encher, né? Então, só resolveu quando fizeram os piscinões. Né? Exatamente. Eu cansei eu pelo menos, cansei em sair do quartel ali de barco e atravessar a Avenida do Estado ali, enfim, com guarnições assim. Você, desse período aí, você trabalhou em alguma operação de mergulho, que você se lembra, Martão? Trabalhei. Eu trabalhei em algumas operações de mergulho, principalmente na região de Nazaré Paulista, na represa, no interior de São Paulo, na Billings, quando a gente apoiava o 8º GB, né? Tecnicamente, eles eram os que dominavam ali porque ali era deles, né? Sim. Mas a gente, como atendia metade de São Paulo, a gente cansou de ir para aquela região em operação de mergulho. Mas tem algumas operações também que a gente fez que eu me lembro assim, mas vagamente, em situações, até uma que eu lembro que o senhor participou, a gente tinha um trator, né? Como é que chama aquilo que eu agora... lembra disso? Eu estava participando do negócio. Era numa pedreira. Uma pedreira. Eu lembro. A gente foi mergulhar para poder reflutuar esse trator aqui no final, só para amarrar um cabo e ser puxado por um guincho. Essas coisas a gente fazia, né? Quando o bombeiro não existia a vítima, não tinha vítima, não tinha nada, era um trabalho
que tinha que ser feito por alguém, a gente se propunha a fazer e fazia. Resolveu o problema, né? Resolveu o problema, exato. É. Nada que a gente não... A gente tinha equipamento, assim, né, alguma coisa, não equipamento, né? A gente tinha alguma coisa, né? Principalmente a vontade porque a gente sabia que poderia. Essa área de mergulho, Martão, claro, muitas áreas a gente teve grande desenvolvimento, mas eu lembro que o do mergulho, ele demorou para desenvolver, mas daí quando desenvolveu também, a gente tinha equipamento, fonia, dependente. A gente foi realmente do 0 ao 100. Sim. Quando a gente achava que ia mergulhar com Trimix, com Heliox, enfim. E tínhamos, né? A gente fez junto o curso de Trimix. Né? Trimix. Foi. Junto, né? Por isso que eu te falo, é assim, a gente teve uma adaptação boa, uma base boa. Quando você tem uma base boa... Fazia sem equipamento, com equipamento. Fica fácil. Uma base boa. Essa sua geração realmente eram pessoas admiráveis, Martão. Eu me lembro que eu cheguei lá, né? Cheguei aspirante, né? E, puxa, foi eu o Lunardi, né? Eu lembro. Pô, a gente fez o CBO, aquele monte de informação técnica e tal, mas a experiência prática a gente aprendeu com vocês. Não tinha muito. Tava ali, e era o dia a dia, a gente tinha muita ocorrência. Você, Calimã, Bahia. Eu não quero falar porque eu vou esquecer de gente aí. Mas sim, o Minduim, como é que chama? O Belmonte. Pô, aqui na Sé, a gente tinha feras aqui também. Tinha muita gente boa. Aprendemos muito. Em todas as áreas, né? Todas as áreas. Então, era assim... Salvamento, incêndio, mergulho, tudo. Quando você falava assim, pô, eu tô com um pepino para resolver nesse lugar com essa ocorrência, você já sabia quem era. Eu vou mandar esse aqui, porque esses daqui vão resolver, não vai me dar trabalho. Porque vai dar trabalho já tá lá. Mas né? esse era o negócio da guarnição, Martão. As pessoas se conheciam, você não precisava falar nada. Não. Chegava na ocorrência, seja qual fosse, olhar para cada um, você sabia o que tinha que fazer, né? Era uma coisa, essa convivência, né? Essa manutenção da equipe, né? Não, e você... Foi uma época que isso era possível, né? Exato. Isso era possível. O que eu sinto também é assim, a gente vem de uma geração em que os antigos, eles ensinavam a gente. Então, a gente estava ali para aprender. Então, só que você tinha que também ter você tinha que ser um pouco interessado. Você tinha que falar, pô, eu quero aprender isso aqui. Sim. Então, a gente ia para cima. Aí chegou... E quanto mais o cara se interessava, mais tinha o interesse dos mais antigos. Exato. Claro, aí você se fala, pô, eu pertenço a uma guarnição, né? Tem 2, 3 querendo, é porque a gente sabe, né? Aprendeu. É o tempo que vai dizer. Agora, depois de 90 para frente, 93, eu acredito, foi caindo essa história, porque já não tinha mais aqueles antigos. E mudou, né? Mudou do salvamento, virou GB. Essa doutrina era do salvamento. Era do salvamento. Houve uma acomodação cultural. Exatamente. Né? Aí você falava, poxa vida, eu vou embora daqui a pouco, né? Eu ficava pensando assim, eu falei, muita coisa que eu sei, eu vou passar para aqui. Ninguém se interessa, ninguém vem pedir para você, pô, como é que funciona aquilo? Como é que funciona, sabe? Então você fala, poxa vida, isso vai se perder. Vai se perder, como se perdeu para muita gente. Da minha turma, da minha geração. Hoje o que a gente faz? A gente aumentou demais a carga de informação na escola. Sim. Aumentou muito. Eu comandei a escola, tive esse privilégio, eu olhava a carga horária da escola de soldado, parte técnica, eu falava, pô, no meu CBO não teve isso aqui. Né? Quer dizer, eu acho que, como eu te falei, era uma cultura, né? Era uma doutrina que funcionava no salvamento e a gente nessa transformação e até das pessoas, né? Da geração, como você falou, a gente teve que achar uma outra alternativa. Né? Mas o bombeiro é tudo assim, né, Martão? Assim, a gente, graças a Deus, aí, viajando por esse monte de lugar que a gente vai por aí, a gente tem essas visões por aí. Não começa a falar de viagem que eu vou entrar naquele outro assunto agora. Sim, com certeza. A gente vê muito bombeiro. Eu assim, você vai vendo que é igual, não adianta. Não adianta, o espírito é o mesmo. O espírito é o mesmo. O espírito é o mesmo. Então você fala, poxa vida, deixa essa geração tocar, né? Vai errar, vai acertar. Sim. Mas tem muitos filhos de bombeiros que... Bastante. Muito. Então, já também está no sangue, está ali. Sim. Por trás tem um toquezinho do pai ali, de um tio, né? Tem bastante. Tem. Então Graças a Deus tem bastante. Graças a Deus, é isso. Mas, Martão, eu já ia dar spoiler, né? Eu falei, ele ia começar a falar, a gente viajou e tal. Eu brinquei aqui no começo da sua chave, falei, a gente tem aqui o Jorge Lucas, foi isso que eu falei, né? Brasileiro. O homem dos efeitos especiais. O Martão, para quem não sabe, o Martão é um cara que trabalhou na indústria do cinema. Trabalha ainda. Trabalha, né? Começou com essa história. Eu já te conhecia assim. Acho que você começava naquela época. Eu conheci a cinematografia em 1986. 86. Depois do curso de mergulho,
eu vou contar rapidinho a minha história também. Conta, é bacana, né? É isso que a gente quer ouvir, pô. Não, assim, eu tinha machucado o joelho jogando bola, né? Isso era praxe, né? Jogando bola lá no quadro, eu machuquei o joelho, não podia sair na ocorrência. Aí eu fiquei atendendo um 93 ali na telegrafia. E daí ligou um maluco dizendo assim, olha, eu preciso de um bombeiro para fazer uma prevenção aqui na represa do Guarapiranga, porque a gente vai explodir um negócio aqui, vamos tocar fogo não sei aonde. Eu falei, mas vem cá, cara, qual o intuito disso daí? Que a gente não sabia, a gente não tinha essa ligação, né? E daí fizemos um acerto, ele me propôs uma verba para trabalhar na folga, que era um bico, né? Quando ele falou o valor, eu desliguei o telefone, eu bati o telefone. Eu falei, você tá de brincadeira? Você é trote. Você tá louco? Vai pagar o que eu ganho no mês para fazer um negócio desse? Para ficar lá olhando? Eu falei, é brincadeira, bati o telefone. Aí ligou de novo. Eu falei, eu vou rastrear, não sei o que lá, aquela coisa. Não, eu tô falando sério, eu preciso. Não sei. Eu falei, então vamos. Aí fomos conversando, fui vendo que era sério. E aí, como bom bombeiro, né? Eu falei com o meu chefe da época, preciso de 2 dias de liberação, aquela coisa toda que a gente já sabia. Botar comprar um leitinho para criança. Pô, na época era, né? Salário baixo, a gente só fazia bico de salva-vida, então tinha que ter, né? O quarto de árvore com o Calimã, Bahia, né? Aí eu fui nessa história aí, cheguei lá, realmente, era uma explosão de uma cabana. Era um filme publicitário. Era um publicitário da CIA na época, em 86, 77. E daí eu fui lá, levei mais um comigo, não lembro se foi o Chico, não lembro, um dos meninos lá, a gente foi junto para fazer essa prevenção, só que eu estava com uma bota de gesso no joelho. Aí eu fui até o hospital de Ipiranga, conheci as enfermeiras, conhecia todo mundo. Arranca isso aqui que depois eu volto e coloco de novo, eu não vou perder esse dinheiro não. Como todo bom bombeiro, né? E aí fui, daí... Deu um problema na filmagem, o cara que ia fazer era do Rio de Janeiro, ele teve que ir embora, passou para mim fazer, falei, o bombeiro faz. Aí eu falei, faz o quê, né? Aquilo que eu fiz ali você faz. E daí, conheci essa área, fiz para ele, fiquei alojado no trailer dele. Na época, o quartel do Guarapiranga era no meio de um milharal. Do outro lado da rua, Do outro lado da rua, no milharal. Aí a gente foi lá, pegou emprestado algumas coisas, fazer uma chuva também, e jogar água para cima. Bartão, no mundo publicitário é conhecido como homem-chuva. Homem-chuva. Eu pensava, quantas pessoas conhecidas você fez chuva? Nossa, eu perdi a conta já. E daí a gente foi embora depois de 3 dias, fez o fogo, fez tudo, ele me agradeceu, ainda me pagou um dia a mais, fiquei hospedado, comi bem, aquela coisa toda. A partir daí, todo mundo ligava no 93 e perguntava, eu queria falar aquele bombeiro que põe fogo e faz chuva. Aí os caras da central falavam assim, não, aqui não tem nenhum bombeiro que põe fogo, não, a gente apaga incêndio. Não, mas o nome dele é fulano, é lá do Cambuci. Aí passava meu nome, né, eu passava o bip. Era bip. Era um bip na época, aquele pager grandão lá, que era o pequenininho para ver o grandão, aí mandava um recado, você parava no orelhão, punha 50 fichas, falava com o cara. Esse foi o começo. Aí eu gostei. Mas esse foi o começo da história. Foi o começo da história. Mas assim, eu vou falar o que eu sei, porque tem muita coisa que eu não sei, né? Mas eu sei que grandes produções. Você fez o Carandiru. Fiz Carandiru. Você fez Tieta. Tieta do Agreste. Tieta do Agreste. Você fez alguns que eu lembro, né? Porque é da época que a gente trabalhou junto. Eu fiz, assim, eu na verdade acabei perdendo até a conta de quantos longa-metragens, quantos... Você trabalhou, fala os nomes, você trabalhou com os diretores, trabalhou com o Meirelles. Trabalhei com o Cacá Diegues. Fiz Deus é Brasileiro. Trabalhei com Hugo Giorgetti também, que é um grande diretor. Trabalhei com o Carlos Rochenbach, que faleceu, mas era um grande diretor de Dois Córregos, que eu fiz vários com ele, mas enfim... Eu trabalhei com grandes... Walter Salles. Trabalhei com Walter Salles, Abril Despedaçado. Eu trabalhei com muitos diretores, assim, que hoje... até alguns outros que, desculpa também, a gente não vai lembrar de todos, mas que premiados, né, premiados, com certeza. Eu ficava com o maior orgulho quando eu via lá os créditos, né, de alguns filmes brasileiros e internacionais, você vai falar também. Aí lá não vinha... Efeitos especiais ou special effects? Fagner Martão. Não, vinha só Martão. Martão. Não, eu já trabalhei muito com esse pessoal e para fora também. Mas, assim, o grande ensinamento, ele vem do bombeiro. Da vivência do bombeiro. Que a gente era uma área
que faltava mão de obra profissional, e eu abri um pouco a mão da minha carreira, né, dentro do bombeiro, a carreira de progredir na carreira. Progredir, como tinha várias oportunidades, para me dedicar a isso, porque eu falei, eu fiquei pensando, eu vou me aposentar cedo, 47 anos eu estou aposentado. Eu vou fazer o que da minha vida? Então, deixa eu investir em cima disso, não abandonando o meu trabalho no bombeiro. Você nunca abandonou. Nunca abandonei. Você sempre foi um grande parceiro. Eu falei, olha, eu permaneço, é melhor até, porque eu tenho um dia da semana, 10 dias no mês, 11, 12, que eu estou no quartel e eu não posso fazer mais nada, eu não posso sair daqui. Então, é onde eu vou jogar minha bola, eu vou atender a ocorrência, vou fazer educação física, vou manter... Vou transmitir conhecimento? Vou receber, transmitir conhecimento e vou fazendo isso até a hora de eu aposentar e eu me enfiar de cabeça nisso. Então foi onde eu decidi isso, né? Eu, minha família, a gente decidiu isso. Falei, eu não vou fazer curso de mais nada, porque se eu for fazer, eu vou perder esse gancho. Perder esse gancho durante 2, 3 anos, eu não volto mais. Não, e era uma coisa muito bacana. É uma coisa muito bacana. Uma grande sacada. E eu dei oportunidade para muita gente, né? Sim. Comigo vindo os reformados que já eram das turmas, você sabia que o cara fazia aquela coisa, falei, vou botar esse cara no meu time porque ele vai me ajudar nisso. A gente não é sozinho, a gente não sabe tudo. Trabalha em equipe, a gente trabalha em equipe. Isso é justamente isso. É um trabalho de equipe que nada mais é o bombeiro. É um trabalho de equipe. Entendeu? E dentre essas produções que você participou, qual foi o maior desafio, Martão? Olha, eu vou ser honesto, eu já tive vários desafios de produção de cinema, né? Mas tudo engajado no bombeiro, né? Então a gente fez, assim, para longa-metragem era muita questão de chuva, fogo, né? Incendiar, por exemplo, eu fiz um filme que era o Trash, em que a gente incendiou uma comunidade inteira dentro de uma área de risco no Rio de Janeiro. Fez um cenário construído uma palafita com mais de 60 barracos, com parafitas. Que era tudo cenário. Cenário. Mas tudo cenário funcionando. Dava para morar lá. Dava para morar, uma favela construída. Nossa, eu falo assim, uma comunidade construída. Só abrindo um parênteses aqui, né? Esse seu know-how ajudou a gente a fazer aquele simulado da favela. Sim, lembra disso? Lembro. Lá no terreno lá eu acho que era no Tatuapé. Não foi? Lá eu moro lá perto, inclusive, na Vilela. Né? Que depois virou um condomínio de prédio. Isso. A gente já fez lá você nos ajudou a fazer uma favela cenográfica lá, que a gente colocou fogo e fez um grande simulado. Isso aí, o cinema ele te dá essa oportunidade. Você tem que abraçar e ter noção do que está fazendo. Porque tinha tudo para pegar fogo, tinha que pegar fogo, tudo, né? Tinha que ter a proteção, a prevenção e tem que sair. E tinha gente lá, né? Gente, aí você tira todo mundo, faz uma grande inspeção para não ter cilindro de gás, para não ter... Porque tinha tudo funcionando. Para não ter extintores, para não ter coisas que possam explodir durante o processo. Tem que ser controlado. Então você faz aquela grande vistoria, tira tudo, por exemplo, a fumaça tóxica, você elimina, põe uma cadeira... Produto plástico. Exato, põe lá uma mesa para mais de madeira, não sei o quê, e aí sai distribuindo o produto, né? Eu gastei 350 litros de querosene. Então tinha pontos estratégicos da comunidade que entrava, lógico, né? Nosso time bombeiro. Então saíam, a gente se reunia no centro da palafita e falava, você vai por aqui, você vai por aqui, você vai por aqui, por aqui, por aqui, eu saio por aqui. Tem 4 caminhões-pipa parados em cada flanco. Então quando você sai daqui, você já pega a sua linha de mangueira e fica preparado. Aqui também, aqui também, aqui também. Cada 2 aqui. Então é o seguinte, vou dar o start, sai todo mundo espalhando combustível. Vou reunir no centro. Dá um start, acende cada um com uma tocha e sai colocando fogo e sai fora. Tem uma estratégia, né? Apagar a gente vai já quando está pegando. Sim. Agora, pôr fogo e apagar... Foi um aprendizado, né? Aprendizado. Isso. Ô, Martão, conta pra gente um pouco cenas conhecidas de filmes que foram efeitos. Eu lembro de uma. Assim, eu sei que tem várias, tem inúmeras, né? Sim. Mas tanto de peças publicitárias, quanto de cinema, quanto de televisão. Eu lembro de uma cena que você fez, acho que foi para Record, naquela novela que era da história... Milagres de Jesus. Milagres de Jesus. Isso. Que você fez a reprodução da multiplicação dos peixes. Multiplicação dos peixes, né? Isso. Gravou numa piscina. Exatamente. Putz, você olhava na televisão e falava, cara, como é que o cara fez isso aqui numa piscina que foi, acho que lá no Wet n Wild. Exatamente. Eu lembro disso. Isso aí foi realmente um desafio também. Porque a gente foi numa reunião lá no Rio de Janeiro e eles não queriam vir para São Paulo para filmar isso, porque encarecia, porque enfim.
Mas eu falei, tá, em que piscina de onda que tem aqui no Rio de Janeiro? Tem uma dentro da faculdade, o FERJ, que é difícil trabalhar porque é para teste de casco de navio. Eu falei, eu já filmei lá e eu não gostei. Então, nós temos que ir para São Paulo. Mas como? Eu falei, eu já tinha feito um trabalho lá de uma fralda, uma publicidade que a gente colocou um barco dentro dessa piscina de onda lastreado, como um João Bobo. Então, a gente lastreou um barco no Milagres e em volta foi todo fechado de preto e o fundo da piscina foi eu lembro disso. Todo um pano preto para poder escurecer tudo e só filmar de noite. Aí a gente tinha ventiladores com hélice de avião, a gente simulou da tempestade, né? A gente tinha 2 bombas que puxavam água da piscina e voltava como chuva. E daí todo um sistema de grua passeando por cima, entrando dentro da água, as pessoas caíam, e aquela marola, aquela onda toda. Filmava numa noite, de manhã cedo, recolhia tudo, porque o parque abria. Aí voltava no final do dia, voltava tudo para filmar à noite. Então foi um perrengue de uma semana. Outra cena famosa que eu sei que a chuva é sua também é a cena do Carandiru. Carandiru, a gente fez chuva, fez fogo, fez uma explosão, a gente fez várias coisas, inclusive tinha uma atuação de bombeiros apagando fogo. Sim. Tinha muita coisa com... Lá era o diretor, o Hector Babenco. Isso, né? Hector Babenco. Walter Carvalho, que era o fotógrafo, que hoje é um dos grandes fotógrafos que a gente tem aí no mercado, né? No cinema. No cinema, da Globo hoje. Enfim, o Carandiru foi um desafio também. E a mais recente sua que eu lembro, que eu vi, né? Porque eu estava na escola, que nós cedemos a locação lá na piscina da ESB. Isso. Foi uma campanha publicitária do Bradesco com o campeão de surf, o Medina, né? Com o Medina. Aliás, graças a você, eu tenho uma prancha de stand-up assinada pelo Medina. Fiquei no pé dele. Falei, não, Medina, você vai assinar porque o meu comandante... Martão, você vai me arrumar. Deixei o stand-up, ela pede pro Medina assinar. Eu falei para ele, meu, esse é um pedido do meu comandante, você não vai negar. Eu já tinha feito... Esse moleque é gente boa. Gente boa. Eu filmei muito com ele. A gente espetacular. Filmou no mar com ele, filmou em Maresias, a gente filmou em vários lugares, Ibirapuera. Aí surgiu essa oportunidade de encaixar a escola. Aí eu falei, poxa, vamos para a escola, vamos. Aí brigamos lá com a Na Escola de Bombeiro teve a produção dele e teve uma outra também, né, que você fez lá. A gente fez do Medina, a gente fez uma outra que era de Natura, se eu não me engano. Natura. Que foi ali no perto do quiosque, perto do Rio, ali no canal. Né? Mas na piscina mesmo, a gente fez várias produções. A última agora foi Barba Ensopada de Sangue, que é um sonho. E a gente também fez um blackout na piscina e trabalhou com luz de cima para poder ter uma câmera chutando de baixo, que aí você vê aquela pessoa, só a silhueta contra um fundo, é um sonho, né? Então, essas coisas envolvem... Caramba, Martão. É um dia, 2 de mergulho. O que começou com uma explosãozinha, uma chuvinha, sofisticou, né, Martão? Que eu aproveitei, São né? quantos anos trabalhando com isso? Mais de 30, né? Mais de 30. No cinema, uns 35, mais ou menos. Eu fazia paralelo, às vezes encaixava uma data, a gente trocava serviço, a gente precisava de algum apoio do quartel, a gente ajudava, o quartel me ajudava num sentido de facilitar, às vezes, a troca, né? Porque a gente tem esse processo todo de quartel que a gente sabe que tem que ter um jogo de cintura. Mas eu acho que você lidou muito bem com isso. Você Martão, não é porque eu estou na sua presença, porque você é meu amigo, mas você realmente soube lidar muito bem com isso. Você sempre foi um profissional bastante dedicado dentro do quartel, né? Sempre foi um grande colaborador, além de um grande bombeiro, e conseguiu equilibrar com essa história toda aí. Foi difícil. Eu lembro de você não ter muitos finais de semana, né? Não. Minha vida foi uma vida corrida, sempre foi, mas sempre dedicado. Um compromisso, que a gente falava assim, isso é compromisso e é palavra de homem. Não tem nem papel, é palavra de homem. Não faz curva, né? Você comprometeu fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Nem que eu vou lá e não vou ter perrengue, mas eu vou dar um jeito. Martão, eu vou fazer uma pausa nesse bate-papo mais que agradável que a gente tem aqui e vou oferecer para você um cafezinho aqui do nosso Bomba Café. Opa! Bomba Café. É nosso café temático que fica aqui na Fundação, no andar térreo, na Anita Garibaldi 25. Aqui você vai encontrar peças antigas de bombeiro, todo um visual de bombeiro, coisas atuais e antigas e um cafezinho muito especial, que é o nosso Bomba Café. O Café dos Heróis. Está feito o convite. Experiência imersiva. Experiência imersiva no mundo de bombeiro. Boa, Martinho. Você mandou bem agora aqui.
Bacana. Muito bom, hein? Tomar um café aqui com meus amigos é a coisa melhor do mundo, a gente poder, né? Você viu o detalhe da xícara aqui, né, Martão? Tá aqui, ó, tá escrito dentro, o Café dos Heróis, você viu aí? Eu vi, Café dos Heróis. Eu agradeço de coração. A gente está aí nessa caminhada ainda, tem muito para rolar ainda, né? Muito. Mas, Martão, então, retomando aí, né, dessa sua história de bombeiro e do mundo do cinema, né, que uma coisa está muito ligada à outra. Conta para nós aí uma produção aí das antigas que você lembra, que você fala, putz, esse negócio foi legal pra caramba, marcou. Eu assim, dentro de tudo que a gente já fez, né, eu agradeço muito a minha equipe, porque eu montei uma equipe bacana e eles realmente se empenharam, a gente fala muito, Mas eu fiz uma vez uma produção, que participei de uma produção, inclusive de tempo atrás fiquei procurando no YouTube, porque eu falei, poxa, só tem que achar... Coisa antiga. Coisa antiga, para postar, né? Foi fazer um lançamento de um carro da GM e ele tinha que estar lá em Ubatuba, no Dedo de Deus, né? Ele tinha que ser colocado lá no topo, né? Na montanha, lá em cima. E daí eles me procuraram, como eu já estava nesse meio e eu era arrojado, a gente já tinha feito curso de salvamento de altura, a gente já achava que já sabia tudo, né? Sabia bastante, mas... Mas não tudo, né? Mas não tudo. Eles me colocaram nessa enrascada aí para levar esse carro, essa carcaça até o topo. Aí tinha Era um carro novo, era um lançamento. Era um lançamento do Monza Tubarão. E daí esse carro tinha que estar lá no topo. E eu participei com eles, com a equipe, né? Então arrumaram um helicóptero da FAB, um H1H, que é aquele sapão, né? O sapão. Depois todo o equipamento, e eu desci de rapel no topo da montanha primeiro para dar uma devastada onde podia, né? Tirar um pouquinho do mato. E eles trouxeram esse Monza pendurado no helicóptero. A gente pôs ele em cima do topo, veio peças, foi sendo montado lá em cima. Ele foi montado lá em cima? Não, foi uma parte. Sim, claro. Uma carcaça. A carcaça. E foi o que salvou a gente, porque no final do dia fechou o tempo lá em cima e não conseguiram resgatar a gente. Nós ficamos em 2 dormindo dentro desse Monza até o outro dia, com uma garrafa de água, uma blusinha daquelas bem sem vergonha. Você fez uma sobrevivência de salvamento terrestre. Exatamente. Eu falei, o máximo vai acontecer, vocês vão ver amanhã. Nada que você já não tivesse acostumado. Não tinha acostumado. Eu falei, isso aqui é mole pro bombeiro, mas o menino tava comigo, ficou meio preocupado. Eu falei, calma, tem água, tem uma garrafinha d'água aqui, dá para passar até amanhã. Amanhã cedo os caras estão aqui, porque eles não vão vir, não adianta. Escureceu, fechou de neblina, ninguém vai sobrevoar isso aqui, esquece. Aí no outro dia eles apareceram lá e foi um alívio. Aí o alívio foi resgatar, né? Porque não pousa. Você tem que subir no esqui, né? Subiu no esqui, né? Eu fui pendurado até lá embaixo. Bom, espero que os caras tenham te pago bem para essa produção. Não, pagava, com certeza, valia a pena. Você tem história de... Você trabalhou de produção, lembrei agora, né? Já comentou aqui antes dos bastidores. Você trabalhou numa produção do como é que chama? Dos Mercenários, né? Que tem lá o Schwarzenegger, A gente teve uma participação pequena, mas teve, né? Com equipamento anti-chama, com situações de explosão que a gente acompanhou, ajudou alguma coisa, mas é uma produção meio deles, porque eles são muito fechados para isso, né? A gente também não tinha tanto know-how para isso, né? A gente deu um apoio grande para eles. Mas, assim, de grandes operações... E aprendi muito. Aqui mesmo, na Praça da Sé, nós fizemos uma campanha de pombo paulista, que era a visão do pombo sobre eu lembro disso. Sobre o centro. Eu vi isso. Nós atravessamos uns cabos de 300 metros por cima da igreja para ter a câmera passando como se fosse o pombo. Não tinha drone, né? Não tinha drone, a gente fazia isso na mão. Na mão. Entendeu? Por dentro dessa igreja aí eu andei tudo, eu e minha equipe aí, a gente andou por dentro dela para poder ver. Um guindaste parou na rua de cima, outro parou no final das palmeiras. Cabo e câmera. Cabo e câmera. Passando por cima como se fosse a visão do pombo. Puxa vida, hoje o drone faz tudo isso. Hoje o drone faz tudo isso, eu tinha perdido emprego. Ainda bem que efeitos especiais não é só isso. Né? Não é só isso. E vários outros, né? Eu já participei de muita coisa legal, por isso que hoje... Vou falar em legal, eu vou contar, aliás, se você me ajudar a lembrar, sim. uma história que você me colocou, né? Sim.
Coloquei numa roubada, mas deu certo. Deu certo. O Martão chega um dia e fala assim, olha, vamos fazer uma filmagem lá. Eu tava diário, a gente tava junto. Tava junto. Amanhã o senhor tá de folga, quer participar de uma filmagem? Aí fomos lá para Ilha Queimada Grande. Ilha da Queimada Grande, que era para fazer uma produção para TV japonesa. Isso. Né? TV japonesa, então era aquela história que lá não pode desembarcar porque é uma reserva, né? Então era fazer uma simulação, porque rezava a lenda que o farol lá, né? Isso. O faroleiro da Marinha, para chegar no farol, tinha que usar um lança-chamas para espantar as cobras, né? Lá tem aquela jararaquilhoa, né? Isso era a lenda, né? Era a lenda. Aí o japonês resolveu filmar isso aí, né? E nós éramos, você, o Santana, eram os artistas. E eu despreocupado, eu falei, pô, isso aí é no TV do Japão, ninguém vai ver isso aí. Até que um mês depois, não tinha rede social na época, mas tinha e-mail, né? Sim. Eu recebi e-mail de um amigo meu que estava no Japão, Decassegue. Ó, Pavão, acho que eu te vi aqui num filme. Você e o Martão, que eu acho que eu conheci lá no GPS. Pois é, a gente produziu um lança-chamas, meio mequetrefezinho, mas funcionava. E eles adoraram. E produzimos uniformes dos marinheiros, não, dos marinheiros. Como é que chama? A infantaria da Marinha. Infantaria da Marinha, isso. E os fuzileiros. E os barcos, né? E os barcos. Helicóptero. Helicóptero. Aí a gente chegava como se estivesse indo para resgatar alguém dentro do farol. Só que a gente não ia até o farol porque tinha cheio de árvore. E cobra uma por metro quadrado. Eu falei, se ser picado aqui, nós já estamos ferrados. Se a gente botar fogo aqui, nós eles estão presos. Se der sorte de não passar nenhum navio, que não ia passar, que ele não é rota de navio nenhum, a gente tá bem. Aí deu uma sorte danada, o dia lindo, o mar calmo. Pô, deu tudo certo. Tudo certo. Vi uma senhorazinha do Butantã, eu tive o prazer de ir lá conversar com ela. Meu filho, me traga uma amostra dessa cobra, que a gente só tem uma aqui de amostra, a gente precisava de mais uma. Eu falei, só pode ficar tranquilo que eu não vou trazer. Eu não gosto desse bicho e eu não vou pegar nenhuma. Foi isso. Mas foi muito bom. Bacana. Martão, a gente conta essas histórias com muita saudade, né? Poxa, época muito bacana. A gente tinha uma dedicação muito grande pelo que a gente fazia no quartel. Exato. Tinha essa amizade, tinha. Você foi um cara que só semeou amizade no Bombeiro. Só, graças a Deus. Você é uma referência. Eu converso com muitas pessoas contemporâneas suas e sempre falo de você com admiração. Pessoas que a gente conhece fora, né? Qualquer pessoa que tem qualquer ligação com o mundo da publicidade, cinema, sabe que eu sou bombeiro. A primeira pergunta que faz, você conhece o Martão? Pô, tivemos algumas experiências disso, né? Pessoas que a gente conhece em comum. Mas, enfim, Martão, eu fico realmente muito feliz de te receber aqui, de você compartilhar suas histórias, né? Que são muito boas. Tem muita coisa, não dá para a gente só arranhou a superfície. Exatamente. Mas eu tenho certeza que você poder vir aqui, encontrar você com essa vitalidade, com essa sua energia, com essa sua vontade, né? Tá trabalhando até hoje, né? Nesse mundo aí. E o legado, né, Martão, que você deixa à sua geração, de grandes profissionais bombeiros que nós tivemos aqui em outra geração passada. Então, eu quero primeiro te agradecer, como já disse. Muito obrigado. Dizer que você é super convidado quando você quiser voltar para contar mais histórias aqui para gente. Muito obrigado, que Deus abençoe você, sua família maravilhosa, suas filhas, e eu deixo aqui um espaço para você fazer suas considerações finais. Opa! Não, eu agradeço de coração poder estar aqui, né? Poder estar vivo, né? Poder estar aqui para contar um pouco dessa história bacana. Eu sempre prezei muito o Corpo de Bombeiros, sempre que me pediam coisas que a gente ia comprometer, eu era o primeiro a entrar na história e falar assim, não, isso não, o bombeiro não se associa à droga, a isso, aquilo. O bombeiro é uma imagem que tem que ser preservada e a gente precisa fazer coisa boa. Se é para enaltecer, ok. Se não, eu nem levava o convite para o comandante, para as unidades, porque eu sabia que ia ser negado e, ao mesmo tempo, que não fazia parte da nossa cultura. E é isso. Foi bom estar aqui, foi ótimo. É um prazer sempre que precisar de mim, eu puder, estiver disponível, estarei para qualquer coisa. Eu quero só uma coisa disponível sua. Sim. Você está na nossa festa do reencontro aqui. Eu vou estar. Dia 29 de julho na ESB. Se Deus quiser. Então já aproveita e convida os veteranos aí, ó. Exato. Então, os veteranos do Corpo de Bombeiros, porque ali é uma festa que se encontram todos, né? Todo bombeiro. Todo bombeiro, enfim, todos sem de salvamento, enfim.
os recrutas, os que estão para se aposentar, enfim. É uma festa bacana, você sempre vai encontrar alguém que você trabalhou ou conheceu. Isso é fato. Se você tem bronca de alguém, esquece. Festa não é para ter bronca de ninguém. É para confraternizar. É para confraternizar. É para contar um pouco de mentira, um pouco de verdade e tomar um pouquinho ali, se descontrair e ver as pessoas que realmente fizeram história na sua vida. Obrigado, Martão. Obrigado mais uma vez. Sucesso. Obrigado. Até o próximo. Obrigado e até o próximo. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast, esse nosso papo com o nosso Jorge Lucas do Bombeiro. O nosso sargento Martão, eu gostei muito, espero que você tenha gostado também, mas eu gostaria de pedir mais uma vez, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, dê o like, acompanhe a nossa programação todas segundas e quintas-feiras e participe da nossa festa do veterano. Muito obrigado e até a próxima.